Irmãos e irmãs, estivemos a fazer a preparação próxima para a celebração que vamos viver. Dentro de alguns instantes celebraremos mesmo de facto e o nosso coração vai abrir-se ao mistério. Ao terminarmos o tempo do Natal, somos hoje iluminados, irmãos e irmãs, pela luz que refletem as águas do Rio Jordão. São elas testemunhas da teofania, isto é, da manifestação da Trindade que adoramos, que nos sacia com a fome da verdade. De pé, voltados para o centro, recebemos aquele que preside em nome do Senhor, que hoje é batizado no Rio Jordão.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, estamos a celebrar a festa do batismo do Senhor, encerrando, deste modo, este tempo festivo do Natal. Somos convidados hoje a ter diante de nós, presente este momento do batismo do Senhor, que nos recorda a nossa condição de batizados. Como tal, como batizados, como filhos de Deus, comecemos por reconhecer humildemente a nossa condição frágil, a nossa condição de pecadores que precisam da misericórdia do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, proteja de mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por Ele amado. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra.
Oremos. Deus eterno e omnipotente, que proclamastes solenemente a Cristo como vosso amado Filho, quando era batizado nas águas do rio Jordão e o Espírito Santo descia sobre ele, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos pela água e pelo Espírito Santo, a graça de permanecerem sempre no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que terminaram os seus trabalhos e está perdoada a sua culpa, porque recebeu da mão do Senhor duplo castigo por todos os seus pecados. Uma voz clama: preparai no deserto o caminho do Senhor, abri na estepe uma estrada para o nosso Deus. Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas. Endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas. Então se manifestará a glória do Senhor e todo homem verá a sua magnificência, porque a boca do Senhor falou. Sobe ao alto do monte, arauto de Sião. Grita com voz forte, arauto de Jerusalém. Levanta sem temor a tua voz e diz às cidades de Judá: eis o vosso Deus. O Senhor Deus vem com poder, o seu braço dominará. Com ele vem o seu prémio, precede-o a sua recompensa. Como um pastor, apacentará o seu rebanho e reunirá os animais dispersos. Tomará os cordeiros em seus braços, conduzirá as ovelhas ao seu descanso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e
glória do seu nome. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens. O Senhor está sobre a vastidão das águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão, e no seu templo todos clamam glória. Sobre as águas do dilúvio senta-se o Senhor. O Senhor senta-se como Rei eterno. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo a Tito. Caríssimo, manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos, para vivermos no tempo presente com temperança, justiça e piedade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se entregou por nós para nos resgatar de toda a iniquidade e preparar para si mesmo um povo purificado, zeloso das boas obras. Ao manifestar-se a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, Ele salvou-nos, não pelas obras justas que praticamos, mas em virtude da sua misericórdia, pelo batismo da regeneração e renovação do Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornássemos em esperança herdeiros da vida eterna. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações se João não seria o Messias. João tomou a palavra e disse-lhes: Eu batizo-vos com água, mas vai chegar quem é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Quando todo o povo recebeu o batismo, Jesus também foi batizado. E enquanto orava, o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corporal como uma pomba. E do céu fez-se ouvir uma voz: Tu és o meu Filho muito amado. Em ti pus toda a minha complacência. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, encerramos o tempo festivo do Natal com esta celebração do batismo de Jesus. Uma celebração que é a continuação da solenidade da Epifania que celebramos no passado domingo. Isto é, o batismo de Jesus é manifestação do Senhor, é a continuação da sua manifestação. É a sua manifestação no início da atividade pública. Podemos dizer que, de alguma forma, o batismo é a apresentação de Jesus. Mas esta apresentação pública de Jesus no início do seu ministério é, ao mesmo tempo, anúncio do batismo que todos nós recebemos e é a exortação a tomarmos consciência da nossa condição de batizados e do que isso implica. Isto é, somos convidados a olhar para Jesus e a aprender dele o que significa vivermos como batizados. A partir deste episódio do batismo, do seu batismo, percebermos as implicações que tem para a nossa vida. E eu hoje gostaria de sublinhar fundamentalmente um aspecto que emergia deste texto evangélico agora proclamado. No batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão, revela-se verdadeiramente quem é Jesus. Isto é, Jesus é-nos apresentado, é-nos revelado e manifestado como o Filho amado do Pai. O evangelista diz-nos que Jesus foi batizado e, enquanto orava, ficou cheio do Espírito Santo e do céu fez-se ouvir uma voz: Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Esta é a grande apresentação que é feita de Jesus, o Filho amado. E o interessante é que é desta forma que Jesus se apresentará ao longo de toda a sua vida pública, como Filho. O Filho amado que tem uma relação única com Deus, seu Pai, que procura continuamente alimentar essa relação, que, como Filho amado, procura permanentemente estar unido ao Pai, na presença do Pai, que procura na oração essa presença e comunhão constantes.
E por isso, o evangelista sublinha que Jesus estava em oração. Enquanto orava, os céus abriram-se. Houve uma pomba que desceu sobre Jesus, símbolo do Espírito, e uma voz que se ouviu. Enquanto orava. Foi enquanto orava e depois de ter sido batizado que se viu um sinal, a pomba, e que se ouviu uma voz. Ver e ouvir são dois verbos da relação interpessoal. E é disto que se trata, de relação. Da relação de Jesus com Deus, seu Pai, da nossa relação com Deus. Quando falamos do batismo de Jesus e da nossa condição de batizados, falamos de relação. De uma relação que é preciso cuidar, que é preciso cultivar. Sermos batizados é isto, é cuidarmos de uma relação. Muitas vezes nós entendemos o ser batizados como o cumprir determinadas normas, o respeitar determinados preceitos. Quando a palavra de Deus o que nos diz é que ser batizados é cuidar de uma relação. Daí a insistência do evangelista na oração. Jesus falou em muitas ocasiões da oração, da importância da oração, da necessidade de rezarmos com persistência, de rezarmos sempre. Só que Jesus não se limitou a falar-nos da oração. Jesus deu-nos o exemplo de uma vida ritmada pela oração. E são muitas as ocasiões em que os evangelhos referem Jesus em oração. Mesmo nos momentos de maior azáfama, Jesus retirava-se para rezar, passava a noite em oração. Nos momentos fundamentais e das grandes decisões, Jesus dedica-se à oração. Quando lemos os evangelhos, percebemos que Jesus, quando tinha 12 anos, quis ficar no templo de Jerusalém porque queria estar em união com Deus, seu Pai. Mas que este desejo que o acompanhava desde a infância vai acompanhá-lo até à morte. E na cruz vemos Jesus em oração. A oração marcou toda a sua vida. Jesus não apenas nos falou de oração, deu-nos o exemplo de uma vida marcada e ritmada pela oração, mostrando-nos que sermos batizados, vivermos e cuidarmos da relação com Deus, passa necessariamente pela oração. É que também nós, pelo batismo, nos tornamos, a título muito especial, filhos de Deus. Filhos no Filho Jesus Cristo. Filhos que confiam e se confiam nas mãos de Deus, seu Pai. E se o amor busca a presença e a companhia do amado, pertence a esta nossa condição de filhos, procurar em cada momento viver na presença de Deus. A oração expressa este nosso desejo de vivermos na presença de Deus e, por isso, é imprescindível na vida dos batizados. É imprescindível para quem quer efetivamente viver em comunhão com Deus, à imagem de Jesus Cristo. No batismo de Jesus, o evangelista dizia-nos que os céus se abriram e que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E, de facto, no sacramento cristão do batismo, realiza-se aquilo que ouvíamos João anunciar neste Evangelho. Que depois dele viria alguém que nos batizaria no Espírito Santo. Este batismo foi aquele que recebemos. Significa que também nós recebemos o dom do Espírito Santo e sabemos que toda a oração nasce do Espírito Santo. Pois, como diz São Paulo, é o próprio Espírito que vem em auxílio da nossa fraqueza,
É o Espírito Santo que ora por nós com gemidos inefáveis. É o Espírito Santo que nos conduz à oração e que alimenta a nossa oração. Vivermos como batizados significa cultivarmos este desejo de estar com Deus na oração. E se a oração pertence à identidade dos batizados, não admira que a mensagem de Fátima insista sobre a importância da oração e sobre a necessidade de rezarmos diariamente, de cuidarmos constantemente da nossa relação com Deus. A isto nos convida também o tema do presente ano pastoral no Santuário de Fátima. Levanta-te, és testemunha do que viste. Só podemos testemunhar depois de experimentar. Só podemos testemunhar a presença de Deus na nossa vida se a experimentamos, antes de mais, através da oração, como parte essencial dessa presença, como parte essencial dessa experiência. Caros irmãos e irmãs, celebrar o batismo de Jesus é desafio a recordarmos a nossa condição de batizados, a nossa comunhão com Deus. Peçamos por isso ao Senhor nesta Eucaristia, por intercessão de Maria, sua e nossa Mãe, que nos ensine a rezar e que nos ensine a ritmar os nossos dias pela oração. Irmãs e irmãos, professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, recordando o batismo de Jesus, o Filho muito amado de Deus Pai, oremos pelos homens e pelas mulheres de toda a terra, cantando confiadamente. Pela Santa Igreja, Mãe dos cristãos,
pelos ministros da palavra e do batismo, e pelos que renascem da água e do Espírito, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos que têm sede de água viva e pelos que creem em Jesus, Filho de Deus, e por aqueles a quem a fé não ilumina, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos homens perseguidos e humilhados, e pelos que perderam a coragem de lutar, e por aqueles que os defendem e animam, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos estudantes que iniciaram ou vão iniciar um novo ano, para que o seu estudo dedicado e persistente lhes obtenha grandes alegrias, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Por todos nós que recebemos o batismo, pelos que estão em graça e paz com Deus, e por aqueles que entre nós vivem nas trevas, oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Senhor nosso Deus, reavivai em nós, pelo Espírito Santo, o dom e a alegria do batismo, para que vos chamemos nosso Pai e nos sintamos de verdade vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, é porque fomos batizados em Cristo que podemos participar plenamente na mesa da palavra, como já fizemos, e agora na mesa do pão e do vinho. Avivemos em nós essa condição que nos assiste desde o dia do nosso batismo. Nós que fomos batizados em Cristo, estamos revestidos da luz. Cantemos. Batizados em Cristo, estais
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que a Igreja vos oferece ao celebrar a manifestação de Cristo, vosso Filho, para que a oblação dos vossos fiéis se transforme naquele sacrifício perfeito que lavou o mundo de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Nas águas do Rio Jordão, realizastes prodígios admiráveis para manifestar o mistério do novo batismo. Do céu fizestes ouvir uma voz, para que o mundo acreditasse que o vosso Verbo estava no meio dos homens. Pelo Espírito Santo que desceu em figura de pomba, consagrastes Cristo, vosso servo, com o óleo da alegria, para que os homens o reconhecessem como o Messias, enviado a anunciar a boa nova aos pobres. Por isso, com os anjos e os santos do céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. O céu e a terra
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Irmãos e irmãs, quando nos deslocarmos para comungar, guardaremos as necessárias distâncias de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Comungamos aquele de quem João dizia: eu vi e atesto que ele é Filho de Deus. É o Filho de Deus muito amado, que nos transforma também em filhos amados de Deus.
bendizei a Deus, maravilhosas são as vossas obras. Este é aquele de quem João dizia: eu vi a texto dele, é filho de Deus.
Irmãos e irmãs, entende a Igreja que o tempo do Natal não pode terminar sem que olhemos para a luz do batismo de Cristo. Do Cristo Jesus sobre o qual o Pai põe todo o enlevo, todo o carinho, a fim de que também nós possamos entender-nos como filhos muito amados. Em silêncio, agradeçamos a Deus o dom de sermos filhos de Deus. Em silêncio, agradeçamos o dom de sermos filhos. Lembremos as etapas mais importantes da nossa vida e agradeçamos cada uma delas, dizendo no interior do coração: dou-te graças, Pai querido, porque me olhas como filho muito amado, como filha muito amada. E em Assembleia reconheçamos que o mesmo Espírito que desceu sobre o Senhor Jesus nas águas do Jordão repousa sobre cada um de nós desde o dia do nosso batismo. Consagra cada um de nós e envia cada um de nós a proclamar a boa nova do Evangelho. Oremos.
Senhor, que nos alimentais com este dom sagrado, ouvi benignamente as nossas súplicas e concedei-nos a graça de ouvirmos com fé a palavra do vosso Filho unigênito para nos chamarmos e sermos realmente vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, podemos acomodar-nos por um breve instante, apenas para algumas informações que nos possam ser úteis. Os que estivermos da parte da tarde, hoje, às 17h30, podemos participar na celebração de vésperas na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. No dia 12 de janeiro, quarta-feira, inicia a peregrinação mensal com o Rosário às 21 horas na Capelinha das Aparições, seguido da procissão das velas. No dia 13, a peregrinação mensal tem o horário habitual, o Rosário às 10 horas na Capelinha das Aparições e a missa aqui na Basílica da Santíssima Trindade às 11 horas. O primeiro encontro na Basílica deste ano pastoral, que estava previsto para o dia 16 de janeiro, por causa da situação pandémica que estamos a viver, ficará adiado para o dia 6 de março. Aos domingos, a missa das 15 horas, aqui nesta Basílica, tem interpretação em língua gestual portuguesa. No final da celebração, quando sairmos com as necessárias distâncias uns dos outros, com os necessários cuidados, podemos deixar a oferta que trouxemos para a celebração de hoje. Destina-se aos apoios sociais, às obras de caridade do Santuário de Fátima. O Presidente da celebração vai agora invocar sobre nós a bênção do Senhor. Com ela, benze também os objetos religiosos que temos conosco e que levamos como memória da peregrinação a este lugar. Colocamo-nos de pé. Caros irmãos e irmãs, a festa do batismo do Senhor recorda-nos a nossa condição de batizados e das muitas implicações desta condição de batizados. Hoje sublinhamos a dimensão da oração. Cuidemos da nossa relação com Deus, cuidemos desta relação através da oração. Desejo-vos a todos um santo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.